Bom, vamos ver agora como é que a gente implementa a funcionalidade para o usuário fazer a troca de password dele, né? Vamos fechar esse template aqui, vou deixar apenas a URL aberta, tá? Bom, para isso, vamos chamar aqui novamente, criar um path. Deixa eu mostrar para vocês primeiramente o nome da classe que o Django tem aqui para isso, né? Então, vamos dar uma olhada rapidamente aqui, ó. AuthViews.PasswordChange.DonView e PasswordChangeView. O Django tem duas classes que você utiliza para fazer a troca de password aqui do usuário, e cada uma dessas classes representa uma tela, representa um momento do usuário. A primeira tela que o cara vai ver, na verdade, é referente a essa view aqui de baixo, ChangeView, certo? E a segunda tela, que é a tela de sucesso, depois que o cara fez a atualização do password dele, é o Password Change Done View. O que é que o usuário vai ver nessa tela aqui, de Password Change View? Ele vai ver um formulário onde ele vai precisar preencher 3 campos. A senha atual dele, a senha corrente dele, vai precisar preencher a nova senha dele e vai precisar repetir a nova senha dele. Qual é a senha? Então são 3 campos que ele vai ter que preencher para ele poder submeter esse request de troca de senha e dar tudo certo. Uma forma segura de você fazer troca de senhas, né? Se você apenas deixar o usuário entrar numa tela e alterar a senha dele, muita gente deixa desse jeito, você tem uma pequena brecha de segurança, porque se por acaso o usuário estiver numa tela, estiver no escritório trabalhando, ele precisa sair para ir no banheiro. Me dão licença, eu vou cagar. E alguém acessar o computador dele naquele momento, ele esqueceu o usuário dele logado no sistema, e alguém acessar o computador dele, vai conseguir entrar, trocar a senha, ele nem sabe que foi trocada a senha, depois essa outra pessoa pode ter acesso à conta desse usuário que deixou lá o computador com a conta dele logada. Então, uma forma de você garantir um pouco mais de segurança, não só na troca de senha, mas em qualquer operação que você precise realizar dentro do seu sistema que seja uma operação crítica, é sempre bom você pedir que o usuário informe novamente a senha dele. Você vai ver isso em transferência bancária, você vê isso na troca de senha, se você entrar no Facebook, no Twitter, qualquer rede social dessa, você vai ver que você precisa informar a sua senha atual para você conseguir trocar a sua senha por uma senha nova. Então, esse Change Password View é a classe responsável por essa primeira parte, e aí depois que o cara fizer a troca de senha e deu tudo certo, ele vai ser redirecionado para uma segunda tela, onde ele vai ver uma mensagem de sucesso dizendo que a senha foi trocada com sucesso. Beleza? Então vamos criar primeiramente aqui o path para esse Change Password. Password Change, vai chamar aqui AuthViews.Password Change View, as view, e o nome, vou manter o mesmo nome, Password Change, certo? Criamos essa rota nova, vamos acessar agora essa rota. Preciso primeiro estar logado para conseguir acessar a página de alterar a senha. Então, accounts/password change. E aí, novamente, aquele mesmo problema que a gente teve com a parte, com o template de logout.html. Por padrão, se você entra no Django, deixa eu abrir para vocês verem aqui, o Password Change View, vocês vão ver que o template name dele, ele precisa, para renderizar corretamente essa tela, é registration/passwordchangeform.html. No Django Admin já existe esse template pronto para você poder trocar sua senha lá dentro, então ele está utilizando esse mesmo template aqui. Eu vou copiar só essa parte de cima, não preciso copiar essa parte de baixo, e vou explicar o porquê já já. Vou criar o meu próprio template com esse mesmo nome aqui dentro da pasta registration, password change form.html. Salvei. Vou colocar aqui dentro de um H1, isso aqui dentro de um H3, certo? Por que não preciso copiar a parte de baixo? Porque sempre vai funcionar do mesmo jeito. O Django, essa view do Django Change Password View, ele já te dá, o mesmo nome aqui, Password Change, sim. Ele já te dá um formulário pronto, então você não precisa se preocupar com mais nada a não ser renderizar o formulário, e isso a gente faz do mesmo jeito que a gente vem fazendo sempre. E a parte de baixo aqui do formulário, como eu já falei, então formulário
action, que deixou sem action nenhuma, método post, e aqui dentro eu vou renderizar cross site request forge token. Beleza. Também tenho já um formulário na mão que eu posso chamar aqui form SP. Aqui embaixo vou colocar um botão submit change password. Salvei. Vou voltar aqui agora e dar um F5. Vocês já veem que agora ele está renderizando a minha página HTML. Só para vocês verem que é a minha página. Eu vou colocar aqui a minha página. Pronto, essa é a minha página realmente, tá? O meu template, né? Então está renderizando o meu template HTML. Eu já consigo fazer o envio aqui, ó. Por exemplo, password antigo, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que não é o password correto. O password novo, vou colocar 1, 2, 3 e aqui new password 1, 2, 3. Vou clicar em change password e você vê que ele já fala aqui, ó. O seu password antigo está errado, então ele não consegue, ele já te dá esse erro referente ao password antigo. Ele já te dá alguns erros também referente ao new password que você está tentando inserir no banco de dados. Ele fala para você que o password não pode ser muito pequeno, não pode ser apenas letras, ou melhor, apenas números. Toda a validação de password já está pronta aqui para você. Então, vou informar o password correto e vou informar um password novo aqui. My 10, 1, 2, 3, my 10, 1, 2, 3. Eu deixei errado propositalmente aqui, ó. Aí você vê que ele fala aqui para mim que a senha não confere, né? Não bate. Então, não deixa nem eu inserir erradamente aqui o password, o novo password e a verificação com valores diferentes. Então, toda a validação aqui, ele já te dá pronta. Então, esse é um dos benefícios que você ganha utilizando o framework do Django com essa parte de autenticação para ter mais produtividade fazendo essa parte de autenticação, porque você não precisa se preocupar de validar essas coisas manualmente. Ele já te dá tudo isso pronto, certo? Vamos tentar agora utilizar a senha correta e atualizar minha senha. Envio o formulário. E agora ele me dá um outro erro. Você tá falando sério? Que é o seguinte: reverse for password change done not found. E aí fica um pouco confuso para tentar entender o que está acontecendo. Mas se vocês vierem aqui, ó, na URL, entrar novamente em password change view, observe que ele te dá essa informação aqui. O template name é registration /password change form.html, mas o success URL é password change done. O que é o success URL, Nonato? Success URL é o local que você vai ser redirecionado depois que você concluir o processo de troca de senha com sucesso. Então, ele te manda para essa URL aqui. Ele utiliza o reverse lazy. Vou explicar já, talvez a gente precise. Não vai precisar, mas se precisasse, vocês entenderiam, vou explicar. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E redireciona o usuário para essa URL. Aí você fala assim, então é só implementar o password change done. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui agora e implementar o password change done, certo? Vou modificar aqui o nome também para done. E aqui eu vou utilizar a view password change done view. Vou Ctrl clique nessa view para vocês verem que ele também precisa de um registration /password change done.html, esse template aqui que eu não vou criar agora, eu vou criar daqui a pouco para vocês verem o que vai ser exibido. Então, por enquanto, vamos manter aqui, ó, e ver se agora vai funcionar. Eu criei agora uma rota password change done, apontando para a view password change done view, e vamos ver se agora funciona. Vou salvar isso aqui, vou dar um F5 nessa página. Ele redirecionou o login de usuário porque ele trocou a minha senha, tá? Nesse processo todo aqui ele conseguiu fazer a troca de senha, porém ele não conseguiu fazer o redirect do usuário para aquela rota que não existia. Então, é isso que aconteceu. Vou entrar novamente aqui, a senha, tá certo? Entrei. Pronto, voltei de novo para essa página aqui e vamos ver o que acontece agora. My, PES, 1, 2, 3. Eu vou manter a mesma senha aqui, ó. My, PES, 1, 2, 3. Aqui e aqui embaixo. Change password. Continua dando o mesmo erro. Bom,
Aí você se pergunta, eu coloquei agora o password change done e continua dando o mesmo erro. Ele não encontra reverse for password change done not found. Isso significa que ele não encontrou essa rota. Por quê? Porque password change done, deixa eu voltar aqui para entrar novamente aqui, ó, nessa view. Esse password change done aqui, que ele vai redirecionar você, não é a mesma coisa de não é o mesmo que accounts barra password change done. Isso aqui é uma rota, né, um path absoluto. Então significa que ele vai procurar localhost ou o IP qualquer que seja, porta qualquer porta aqui, barra password change done. Isso aqui realmente não existe, porque as nossas rotas estão sendo criadas dentro de accounts. Então, nossas rotas estão sempre abaixo de accounts. Accounts barra o nome da rota. São subordinadas ao path account, no caso, né? O root como sendo o account, e não o root como sendo o domínio do site. Ele precisa disso aqui, ó. Ele precisa mandar para esse endereço aqui. Por quê? Porque quando eu faço isso aqui, password change done, como eu fiz aqui dentro, como está dentro de accounts, a rota que eu tenho é essa daqui. É o nome do domínio, barra accounts, barra password change done. Certo? Então a gente vai ver como é que a gente sobrescreve esse success URL. Muito simples. Na hora que você define auth views password change aqui em cima, né? Password change view as view, você pode passar como parâmetro dentro desse método as view os nomes das variáveis que você quer sobrescrever. Então, a variável que tem aqui, success URL, eu posso vir aqui e passar success URL e dizer para onde eu quero que ele aponte o cara. Eu posso passar aqui, ó, barra accounts, barra password change done. Eu tinha esquecido o nome aqui embaixo, certo? Então, esse é o nome da nossa rota, password change done, que está dentro da rota accounts, que eu uso aqui o barra para representar, né, que está depois do nome do domínio. Então, a rota absoluta chamada accounts, password change done. Vou salvar aqui agora e vamos ver, dar um F5 aqui agora. E agora ele redirecionou o cara para o login novamente. Vamos logar outra vez, né? Deixando já copiado aqui. Pronto, entrei aqui novamente, vou passar a minha senha, change password. E aí pronto, ele fez o processo de troca de senha e exibiu o template que é exibido no password change done, certo? Qual é o template que é exibido no password change done? Você vem aqui, ó, como sempre, você vem na classe que você está no momento, que é esse daqui, clica, vocês vão ver qual é o nome do template que ele precisa. Template name, registration, password change done.html. Vou vir aqui, vou copiar isso, esse texto, vou criar um arquivo novo chamado password change done.html e aqui dentro eu vou colar, né, vou manter o mesmo padrão para todo mundo. Lembrando, não estou me preocupando nesse momento com detalhes visuais. Eu acho que fica claro, né, quando você vê essa página aqui. Assim. Então, password change successful e o password was changed. Eu vou colocar aqui embaixo um link. Vou aproveitar essa oportunidade, inclusive. Não, já eu faço isso, tá? Antes de fazer isso, vamos voltar novamente para a URL. E aqui, vocês viram que o success URL está apontando para uma rota absoluta desse jeito. Eu poderia também, em vez de passar o barra accounts, eu posso passar apenas isso aqui. Por quê? Porque como eu estou informando essa rota, né, desse jeito aqui, ele vira uma rota relativa ao path que você já está. Então, se eu estou dentro do path accounts, ele vira uma rota relativa dentro de accounts. Então, automaticamente, ele já vai redirecionar você para o password change done que está dentro do account. Então, não precisaria passar o path absoluto se eu quiser utilizar o relativo desse jeito aqui. Vai funcionar também, já que o relativo é o mesmo account, beleza? Então, posso deixar desse jeito. E aí, nesse caso, vamos testar novamente, só para ver funcionando. Vou vir aqui, change password. Pronto, password change successful, certo? Eu também poderia utilizar o reverse lazy. Eu posso vir aqui e importar do Django o reverse lazy.
E aí, se eu quisesse, por exemplo, em vez de passar a rota em si, né, como eu estou passando aqui nesse caso, se eu quisesse passar o nome da rota, como está aqui, eu poderia vir aqui e fazer o reverse lazy, passando aqui dentro como parâmetro accounts, password change done, que é o mesmo que já é feito aqui dentro. Ó. Observe que aqui o success URL já utiliza o reverse lazy, porém ele não utiliza o accounts aqui na frente, ele não faz isso aqui, accounts, desse jeito. Ele passa apenas isso aqui. Então, por isso que esse path aqui, ele vai ser convertido, né, ou revestido, nisso aqui, ó. Nesse path desse jeito. E não é o que a gente quer colocar o accounts na frente. Por isso que eu estou passando desse jeito aqui, ó, reverse lazy, accounts, password change done. Então, se a gente voltar novamente aqui nessa tela, change password, continua funcionando. Ah, por que eu não utilizo apenas o reverse, que é a função que cria pra gente as rotas? Se eu vier aqui apagar, ó, e utilizar o reverse, né? Ele já me dá um erro aqui no próprio servidor antes de colocar para rodar o servidor. Por quê? Porque o reverse ele não consegue trabalhar com rotas que ainda não existem. Nesse caso aqui, ó, eu estou no arquivo de configuração de rotas, as rotas não foram criadas, não foram definidas, não existe nome de rotas que o reverse consiga enxergar. Então, nesse caso, e ainda para completar, o password change view vem depois dessa definição aqui, então assim não funciona. O reverse lazy, ele não carrega essas rotas até a hora que você precisa dele. Então, ele, desse jeito como a gente fez aqui, ó, o reverse lazy, quando você carregar o servidor, vou ter que recarregar aqui agora, quando você carregar o servidor, ele vai chegar nessa parte daqui e não vai fazer o evaluate dessa função, ele não vai executar essa função. Isso aqui vai ficar meio que pausado, ele não vai executar isso aqui, ele não sabe qual é a rota para ser utilizada aqui nessa variável. E aí quando você renderizar a página, que é a página password change done, né? Na verdade quando você renderizar a view, password change view, lá na hora que você estiver no browser, clicar na rota para chegar nessa view aqui, password change, aí sim ele vai precisar dessa rota para instanciar essa view, e ele vai, nesse momento aqui, o reverse lazy vai ser executado. Um reverse lazy é justamente de preguiçoso, né? Ele adia as coisas para a hora que precisar. Talvez você nunca precise, quando você precisar eu executo isso aqui e te dou o valor. Então, para isso que serve o reverse lazy aqui. Então, nesse caso, ele não vai dar problema pelo fato de que mesmo que a rota que esteja sendo criada nesse momento, ele não dá problema porque ele não vai precisar, nesse momento aqui que estou chamando de reverse lazy, ele não vai fazer acesso às rotas em si, vai deixar meio que pausado, e aí quando você precisar de fato, chamar aqui o password change view, aí sim ele vai executar o reverse lazy, beleza? Mas eu prefiro deixar apenas um path relativo, curtinho assim, resolve pra gente, por quê? Eu não estou passando nada demais aqui no reverse, né? No reverse você passa parâmetros também, se você tivesse, por exemplo, user, ID, alguma coisa assim, com parâmetros dinâmicos, aí tudo bem, mas nesse caso aqui não precisa. Então, posso deixar desse jeito e resolve o meu problema. Então, o nosso password change done já está implementado, certo? Se você gostou dessa aula, gostou desse corte, você pode assistir o vídeo inteiro, certo? Tem mais de 1 hora de duração e você vai ver tudo isso que eu ensinei aqui com muito mais detalhes, porque a gente vai falar de muito mais coisas. É só você clicar aqui no card que vai estar em alguma ponta aqui em cima de mim. Valeu?